Olá, uma das escolas mais tradicionais de Blumenau vai passar por reforma e ampliação. A Escola Barão do Rio Branco fica no centro da cidade, vai ganhar um novo visual e mais espaço. O investimento chega a cerca de 35 milhões de reais. Para falar desses investimentos e as mudanças, eu converso a partir de agora com o diretor da Escola Barão do Rio Branco, professor Marcos da Silva. Obrigado pela participação, professor. Nós que agradecemos pela oportunidade de falar desse projeto para a nossa escola e para a nossa cidade. O que está previsto neste projeto? Bem, a nossa escola ela foi construída há mais de 65 anos, o prédio que está hoje aí. E há uma necessidade de renovação. E quando falo renovação, é necessário também repensar a educação de hoje. E aí vem a questão da necessidade de ampliar. Ampliar os espaços construtivos, ampliar os espaços de aprendizagem e especialmente ampliar os espaços de convivência, que esse é o grande olhar para a nossa escola a partir de agora com os investimentos que estão planejados para os próximos anos. E a escola fica justamente numa área central da cidade, né? Um local de intenso movimento, muito cercada de muitos prédios também. Qual é o planejamento para que essas obras não prejudiquem ainda mais todo o movimento que tem ali nesta área central? Claro, quando a gente pensa na questão de uma escola na área central, primeiro, Jorge, antes de dizer os três grandes pilares dessa questão, houve um movimento há uns 20 anos atrás pela saída das escolas, grandes escolas do centro da cidade. Hoje o movimento é justamente o contrário. É necessário manter as grandes escolas no centro. Por uma questão de sobrevivência histórica do próprio centro, do seu comércio, porque circulam em torno dessas grandes escolas pelo menos 10 mil famílias por dia. Um circulante de mais de 25 mil pessoas, considerando seus familiares. Quando a gente pensa nessa ampliação da escola, a gente tem que levar em consideração três aspectos que nós estamos fazendo já desde 2018, segundo semestre de 2018, portanto é um estudo já de vários anos, que deu uma pausa durante os 2 principais anos da pandemia. Primeiro, levar em consideração a questão ambiental. A nossa escola tem uma preocupação com a questão da sustentabilidade ambiental. As questões ambientais, elas fazem parte do nosso currículo formativo, então você tem que levar em consideração este impacto. O segundo impacto no centro, e como você disse, com vários moradores em torno, vários prédios, você tem que levar em consideração também o impacto de vizinhança, porque quando se amplia qualquer empresa, tem que levar também em consideração as pessoas que estão em torno. As pessoas também têm que continuar tendo uma vida normal, uma vida de boa convivência e de bom relacionamento. Isso também vai ser levado em consideração e é necessário até pela questão legal. E o terceiro que nós levamos, não pela ordem de importância, mas é a questão do impacto de trânsito. Porque sempre que se fala em ampliar alguma empresa, logo se fala em aumentar o número de pessoas, aumentar o número de veículos circulantes. Nossa proposta é justamente o contrário. Nós queremos diminuir o número de pessoas que circulem na escola, através de um amplo apoio ao transporte coletivo, ao transporte de vans e o transporte solidário. Entretanto, nós vamos criar, e já estamos discutindo isso com a Prefeitura Municipal de Blumenau, sobre a melhoria do trânsito em torno, já que a Prefeitura promoveu e está promovendo várias mudanças. A Escola Barão quer contribuir com isso. E nesse processo construtivo agora, vai se levar em consideração a questão do aumento de áreas de estacionamento, mas especialmente a área de embarque e desembarque de crianças, onde serão criados
2 pistas internas no pátio da própria instituição, aonde nós vamos conseguir colocar pelo menos de 25 a 35 carros simultaneamente para fazer o embarque e desembarque fora das ruas normais que existem hoje. Quando também nós falamos em ampliação da escola, nós não estamos falando de aumentar o número de alunos. A escola já tem hoje cerca de 2.000 alunos e quer manter esses 2.000 alunos. Então nós não queremos aumentar a questão do trânsito, muito pelo contrário, como eu falei há pouco, é diminuir. E aí precisamos criar condições e circunstâncias para isso. E aí entra um incentivo também para as crianças, que hoje já aumentou muito em nossa escola, o uso de bicicletas, quem mora próximo, a questão de outros recursos de transportes também, que hoje são utilizados como bicicletas elétricas, mobiletes, enfim, e outros recursos que já tem hoje também, que são utilizados. Isso também tudo vai ser pensado para que esses espaços, essas oportunidades sejam ampliadas. Então, nós queremos melhorar a questão do trânsito em torno da escola e naquela região. Isso, repito, já está sendo discutido, está sendo visto de bons olhos pela prefeitura, porque justamente nós queremos contribuir e não criar problemas, nós queremos ajudar a resolver os problemas da cidade. Por isso nós estamos construindo e ampliando uma Barão para a cidade, não para criar problemas para a cidade. Quando devem iniciar as obras e como vai ser o novo visual da Escola Barão do Rio Branco? O senhor falou em integração, espaços integrados de convivência, que prevê o projeto também nesse sentido da melhoria da convivência de alunos. Sim, as obras serão iniciadas assim que for aprovada pelo poder público, porque há os trâmites legais que temos que seguir, nós estamos em curso e queremos que seja o mais breve possível para iniciar. Quando a gente fala, primeiro que a Escola Barão, para poder fazer este projeto de área construtiva e ampliação, a escola teve que adquirir alguns terrenos em torno, o que ocorreu nos últimos 5 anos. Foram adquiridos 3 novos terrenos em torno para que a gente pudesse ter esses espaços e a área construtiva necessárias. Então, nós vamos construir 3 novos prédios. Esses 3 novos prédios, eles serão totalmente integrados, com área de térreo totalmente livre, para que nós possamos criar dentro dessas 9.000 metros que nós teremos, muitas áreas de convivências de acordo com a faixa etária de cada uma das etapas de ensino. Isso teremos que levar em consideração. Também, quando a gente fala em novos prédios e espaços de convivência, nós estamos construindo e repaginando uma escola que vai ser 100% inclusiva, de acordo com os princípios de educação da Unesco. Não é apenas observar as pessoas que têm algum tipo de síndrome. Todo e qualquer tipo de inclusão tem que ser feito para a criança e para a comunidade escolar. Isso vai ser feito. Quando a gente fala também numa escola sustentável, tudo aquilo que a gente poderá aproveitar da natureza vai ser aproveitado para uso da escola, como energia fotovoltaica, 100% pretendemos, como aproveitamento total da água da chuva, enfim, a questão do tratamento do lixo para reaproveitar em hortas que vamos fazer na cobertura dos prédios novos também. Então, se pensa a escola dentro de vários ângulos, de sustentabilidade, de espaços de convivências, porque hoje, além de espaços de aprendizagem, a escola, todo e qualquer espaço ele é considerado de aprendizagem. O pátio, a quadra, as áreas de convivência, a biblioteca, todos têm que ter este viés. Mas nós temos que ampliar isso, porque as escolas tradicionais, construídas há 5, 6 décadas atrás, elas apenas pensavam em salas retangulares ou salas quadradas.
esse tipo de sala não vai ter mais. Nós precisamos ter salas flexíveis, com outros tipos e modelos para a aprendizagem quando ela é concentrada. Mas nós temos que ter, sobretudo, áreas de convivência. A pandemia nos fez mostrar, nos últimos 2 anos, que as escolas precisam rever os seus espaços, a sua forma de trabalhar e a sua forma de conviver. Porque hoje, grande parte das crianças tem necessidade, em função do trabalho dos pais, de permanecer nas escolas entre 8 a 11 horas. E a escola precisa criar essas condições. Então, a escola também ela tem que ser um pouco de casa, ela tem que ser um pouco de parque, ela tem que ser um pouco de horta, ela tem que ser um espaço onde essas horas sejam bem aproveitáveis e sejam momentos agradáveis todos os dias, de segunda a sexta e não apenas um dia. Então, repensar essa escola do amanhã é uma tarefa muito difícil e desafiadora, principalmente porque a pandemia nos fez mostrar que precisamos rever as práticas pedagógicas, o modelo de escola, e a Unesco tem chamado muita atenção nesse sentido. Precisamos rever os modelos de escolas. Por isso que a Escola Barão fez um estudo, continua fazendo, e a área a ser construída vai seguir esses referenciais da Unesco, de convivência, de aprendizagem, de cultura, de brincar, de praticar esportes, de olhar também para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Essas áreas adquiridas pela escola, algumas têm edificações. Essas edificações vão ser aproveitadas ou serão substituídas por novas? Serão 100% substituídas. Inclusive, parte do atual construção da Escola Barão, gradativamente elas serão substituídas por essas áreas novas. Porque, eu repito, nós temos muitas áreas construídas de muitos anos, aonde se fez adendos, puxados, né, ampliações, mas mais para atender questão de sala de aula e não para atender o que se precisa hoje. Por isso que esses espaços gradativamente também serão substituídos pelo modelo de a nova escola do amanhã, que nós denominamos assim. A partir do momento em que seja possível iniciar as obras, em quanto tempo elas devem ser entregues? A nossa construção ela está dividida em 3 fases. A primeira fase, que é uma área específica para a educação infantil, e assim que é autorizada, a nossa pretensão é estar terminando em 12 meses, né, se, claro, as condições climáticas forem favoráveis. Juntamente com esses 12 meses, as principais áreas de convivência de todas as etapas de ensino. No segundo momento, nós vamos construir o novo prédio para o novo ensino médio, que requer toda uma dinâmica diferente de espaços e de salas de aulas e outros para aprendizagem, porque se estuda mais por grupos e não mais por turmas. E o terceiro passo é a questão de uma construção de um grande espaço cultural, que vai ser áreas de convivência e um grande auditório que Blumenau precisa, não só a Escola Barão. Vai ser um auditório para a cidade de Blumenau também, ter um espaço para as apresentações culturais, musicais, enfim. Como nós temos hoje um complexo esportivo que atende uma comunidade externa também, interna, assim também queremos fazer com esse prédio do qual vai ser o novo teatro ou o novo anfiteatro da Escola Barão. O senhor já citou aqui, né, há 2 anos nós vivemos um novo momento, todos nós tivemos que nos adaptar a este novo momento. O que mudou na Escola Barão do Rio Branco desde março de 2020, com o início da pandemia no Brasil? Jorge, só para completar a pergunta anterior, a primeira etapa até 12 meses após a aprovação e as demais etapas em até 4 anos. Essa é a nossa cronograma a partir do momento da autorização. Claro que assim, voltando agora à questão dos últimos 2 anos, as escolas, elas vinham, de maneira geral, no Brasil e no mundo, elas vinham de uma forma um pouco tradicional, com algumas inovações, mas sempre atrás, correndo atrás do conhecimento que a sociedade requer.
a pandemia fez acelerar esses processos e todas as escolas tiveram que mudar suas práticas, suas formas. Os professores precisaram voltar a estudar na marra, como se diz, não tem outro jeito, tiveram que voltar a estudar, porque eu não posso ser apenas hoje um professor de história, como eu fui, e professor de geografia, que a gente fui e a gente é sempre, né? Você vai ter que ser professor também de outras áreas, da área da tecnologia, área talvez de línguas estrangeiras, você vai ter que ser um professor da área de relações com os alunos também, enfim. Mas o que mudou para o aluno, esses 2 últimos anos? Nós viemos de uma situação de alunos, num primeiro momento, presos em casa, isolados e muitas vezes um pouco abandonados pela própria família, não porque a família queria, porque as condições de trabalho levava o pai e a mãe para o trabalho e a criança ficava em casa. Isso criou problemas muito grandes nas questões relacionais, socioemocionais, como a ansiedade, né, a depressão, discussões de próprio suicídio entre os adolescentes. Essa discussão ocorreu muito e até não é o nosso caso da cidade de Blumenau, mas a gente sabe que houve muitos problemas nesse sentido. As crianças passaram a não ter mais alguns limites, nem de horários e nem os seus próprios limites com o outro. E ao retornar às escolas, isso é um grande problema que a gente está enfrentando hoje. As questões relacionais, a questão de rotina de estudos, a questão de limites, a questão de cumprimento de horários, né? Então as pessoas se perderam, porque quando você está em casa, você não se atém ao relógio, né? Nem em relação ao dormir, nem em relação aos estudos, nem à alimentação ou à própria higiene. Você deixa isso sempre a hora passar. Mas dentro de retorno das aulas, você tem todo esse regramento. E a maior dificuldade que a gente vê ainda é a questão da convivência. Nossos alunos, em sua grande parte, em sua grande maioria, voltaram muito diferentes. Então, desde o ano passado, quando a gente conseguiu, a partir de agosto, voltar com todos os alunos presencialmente, porque antes eles estavam ainda divididos em pequenos grupos, a gente sentiu esse problema, e aí é um trabalho assim muito forte com a psicologia escolar, com os professores, porque tivemos que dar formação específica aos professores. E esse trabalho continua, Jorge, não está superado em 6 meses. É um trabalho que a gente avalia que ele precisa de 2 anos, tanto na questão do aspecto pedagógico para recuperar muitos conteúdos e aprendizagens necessárias, como pré-requisitos, assim como as questões comportamentais e de postura. Isso é um trabalho intensivo que tem que acontecer pelos próximos 2 anos, para que a gente possa voltar novamente a ter essa convivência mais saudável, digamos assim, e que esse nível de ansiedade também diminua. Claro que nós temos, quando a ansiedade está na criança, é porque está na família, então você precisa levar também uma formação para essas famílias. Ela tem que ser extensiva, então não pode ficar só no âmbito da criança e do adolescente. Esse é um trabalho que particularmente a nossa escola está fazendo, e para isso a escola teve que contratar novos profissionais justamente para trabalhar essas questões relacionais. Criança, adolescente, família. Hoje, eu vou dizer o seguinte, no início do ano, a escola teve que contratar 5 novos profissionais só para lidar com essas situações, porque ela se faz necessário. Então, nos outros anos, a gente se preocupava em contratar o professor tão somente. Agora, tivemos que contratar, além de psicólogos, outras pessoas que trabalham as questões socioemocionais, relacionais, de posturas, de rotinas, para a gente trazer isso novamente para a boa convivência dentro da escola. E a família precisa entender e colaborar e tem que ser muito parceira. Não estou falando da nossa escola. Esse é um drama de todas as escolas. As escolas privadas, elas têm uma vantagem, porque elas têm condições de contratar esses profissionais a curto prazo e fazer um trabalho mais intenso. As escolas públicas, às vezes, ela tem uma dificuldade bem mais prolongada, principalmente na questão de recuperação de aprendizagem. É bem mais difícil, né, professor? Ela se torna, o setor público na educação, ele está ainda
pouco lento. Eu estou falando de maneira geral no Brasil, não estou falando da nossa cidade. A gente vê assim situações gravíssimas no setor público da educação, porque a educação, a cada ano que passa, a nível nacional, ela está sendo, parece, mais distanciada, mais abandonada, e há uma preocupação. A gente que é educador e todos aqueles que se preocupam sabe que uma sociedade ela vai ser grande, ela vai ser autônoma quando ela tiver uma educação plena. E nós estamos ainda muito longe disso e precisamos percorrer a cada dia. Professor, muito obrigado pela sua participação. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar dialogando sobre esses e outros temas.